Efésios capítulo 4, versículos 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Mas vós, a partir de então, o escritor muda o foco de sua mensagem e volta a falar sobre os servos de Deus que faziam parte da Igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso, como também aqueles que em todos os tempos sempre fizeram parte da Igreja Espiritual de Cristo Jesus, que é o novo Israel de Deus, a igreja composta de judeus e de gentios de todas as nações do mundo, que agora desfrutava de plena comunhão com o Criador de todas as coisas. A igreja viva do Senhor Jesus, que também é o seu corpo na terra, legítima representante do reino de Cristo Jesus neste mundo. Mas vós não aprendestes. Todos aqueles que foram chamados por Cristo para fazer parte do seu reino e glória, passaram a ser classificados de discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o discípulo não faz mais a sua própria vontade, mas busca seguir as pisadas do Mestre. Está escrito: aquele que diz que o conhece, esse deve andar como ele andou. O Cristo de Deus, a sua vida e ministério foi o melhor exemplo que alguém poderia deixar de quem efetivamente executou a vontade do Pai, buscando agradá-lo em tudo o que fazia, falava e pensava. Jesus é para nós o grande exemplo, o grande modelo a ser seguido de alguém que viveu no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, apesar de não estar mais presente no corpo entre os seus seguidores, mas o grande mestre Jesus de Nazaré era tido por todos os cristãos como modelo exemplar de vida a ser seguido. Os apóstolos que conviveram com o Cristo de Deus davam testemunho com poder dos ensinos transmitidos pelo mensageiro de Deus, ele que, conforme disse Moisés, era o profeta de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18. Por meio do Espírito Santo, Jesus continuava e continua ensinando tudo para os seus seguidores. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido. Não que os leitores de Paulo tivessem ouvido pessoalmente as pregações do Senhor Jesus, porque nem mesmo Paulo, que era apóstolo, chegou a acompanhar pessoalmente o ministério do Senhor Jesus. Mas os apóstolos e líderes do cristianismo eram representantes diretos do Senhor Jesus. E assim sendo,
Quem ouvia a pregação de Paulo, neste caso, ali na cidade de Éfeso, estava recebendo os ensinamentos de Cristo por revelação ou inspiração divina. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Tanto os apóstolos originais do Senhor Jesus, quanto o apóstolo Paulo, não pregavam em nome próprio o Evangelho do Senhor Jesus, mas eles eram autoridades eclesiásticas delegadas pelo próprio Cristo de Deus como representantes do reino de Deus. Desta forma, quando eles pregavam ou ensinavam, ou ainda quando escreviam, assim como estava procedendo, por delegação da autoridade maior que era o Senhor Jesus. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade. Esta verdade a que se refere o escritor diz respeito ao Evangelho das Boas Novas, bem como ao conjunto de doutrinas cristãs que foram transmitidas pelo Senhor Jesus, mas também pelos apóstolos e lideranças do cristianismo primitivo. Tais verdades não procediam da mente ou do pensamento dos representantes de Cristo, mas tudo era dado por revelação ou expiação de Cristo Jesus, ou melhor, inspiração de Cristo Jesus aos seus servos, e isso mediante o Espírito Santo de Deus. Finalmente, mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está em verdade em Jesus. Para os verdadeiros líderes da igreja primitiva, tal qual o apóstolo Paulo, tudo o que diziam respeito às verdades do Evangelho das Boas Novas tinha como fonte originária a pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso que tudo o que eles faziam, ou falavam, ou ensinavam, assim procediam em nome do Senhor Jesus Cristo. As doutrinas que foram aplicadas para a edificação da Igreja Amada de Cristo não eram produtos de mentes férteis dos apóstolos, mas vinham diretamente de Cristo Jesus, ele que, como o grande mestre, ensina a verdade do reino de Deus. Verdade esta que continua sendo revelada nos dias de hoje mediante o Espírito Santo de Deus a todos os servos de Cristo Jesus, que são eles os pregadores das boas novas do Evangelho nestes últimos dias. O Espírito Santo de Deus tem dado os dons espirituais e ministeriais aos servos de Cristo nestes últimos dias, para cumprir então o anúncio das boas novas do Evangelho neste tempo presente, como prenúncio da vinda gloriosa do Filho de Deus para arrebatar a sua igreja amada. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.